Bom dia a todos e todas aqui presentes. É com bastante alegria que nós iniciamos os trabalhos dessa manhã, dia 9 de dezembro. É a primeira sessão, né, do dia de hoje, do primeiro seminário de estudos em literatura infanto-juvenil da UERJ. O objetivo desse seminário é dar visibilidade das pesquisas, ações, trabalhos que envolvem os membros do Núcleo de Estudos em Literatura Infanto-Juvenil da UERJ. Esse núcleo é composto por professores de diferentes unidades, alunos da graduação, da pós-graduação, egressos da UERJ, não só de letras, mas também temos uma aluna egressa da pedagogia, temos um aluno que veio do mestrado do Instituto de Artes. Então, é um grupo basicamente da UERJ, com o objetivo de dar sustentação aos estudos em literatura infanto-juvenil na UERJ. Né? Pode passar, Vini. Aqui é a programação de hoje, né? De tal sorte que nós já temos uma noção das apresentações, inclusive, como está sendo filmado, fica mais fácil das pessoas localizarem quem vai falar nesse bloco de gravação, né? A gente está interrompendo a cada parte, para não ficar uma gravação também muito longa. Então, agora na manhã, nós temos a abertura com a professora Maria Tereza, do Instituto de Letras, daqui da UERJ, da parte de língua portuguesa, que é uma das fundadoras desse estudo na UERJ. Depois a professora Angélica, do CAP, né, que vem brilhantemente oferecendo e ministrando a disciplina de literatura infanto-juvenil como eletiva, né. Espero muitíssimo que ela perca essa caracterização de eletiva e passe a obrigatória. Cassiana também, né, do CAP, que eu acho que vem, ou esse ano ela iria também pegar uma outra turma, depois ela não se apresenta, mas os alunos elogiam muitíssimo a disciplina, né, de literatura infanto-juvenil ministrada pelo CAP, pelas professoras do CAP. Precisamos agora de mais disciplinas, pelo menos uma da letras, né? A letras precisa abraçar a literatura infanto-juvenil com as teorias que lhe são peculiares, tanto as teorias de língua, portuguesa, italiana, francesa, teorias de língua, né, de tradução, enfim, e de literatura. Depois, Karina, que é professora substituta do CAP, né? Karina foi minha aluna, tenho o prazer de tê-la aqui, e professora Norma, da FFP. Então, nós temos nessa primeira sessão, né, vários campos da UERJ representados na pessoa, né, das professoras que eu falei agora. Então, a gente pode dar início à apresentação da Maria Tereza. Pronto, Vini, pode tirar. Ok. Bom, bom dia a todos. Severina, por favor, desconta os meus 4 minutinhos, sim, tá? Para você não... para a campainha não tocar aí. Eu não vou precisar de muito tempo. São 5 minutinhos agora, por favor, tá? Bom dia a todos, tá? Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite de participar desse evento tão importante, tão relevante. As pessoas que me conhecem sabem como isso é importante para mim, né? Não vou tecer considerações a respeito agora. Queria parabenizar muito intensamente a Regina pela determinação, principalmente, né? Porque a determinação é essencial quando há tanta dificuldade, quanto há há tantos obstáculos, né? Mas a Regina é determinada e por isso estamos aqui, em honra da sua determinação. Parabéns e muito obrigada por fazer parte de tudo isso, tá? Bom, antes também gostaria de
pedir desculpas, porque assim que eu acabar a minha participação, eu vou ter que sair, porque hoje é minha última aula síncrona na graduação, daqui a pouquinho. De tarde tenho apresentação na Ampol. Ontem não participei, eu acho necessário eu explicar, né, para não ficar, para vocês não pensarem que é absoluta falta de interesse, ou, enfim. Ontem eu tive uma banca de qualificação de doutorado à tarde, de manhã meu curso de doutorado, então a coisa está complicada, mas eu não queria deixar de participar de maneira nenhuma, para que vocês soubessem que eu estou aqui e que eu faço absoluta questão de contribuir com o que eu puder para colocar esse projeto tão relevante para frente, tá? Mas tem que fazer essa justificativa. Bom, eu vou ler e, ao mesmo tempo, vou explicar o meu resumo, o que eu fiz do resumo, porque nele está a essência do meu trabalho. Eu tenho outras pesquisas, eu tenho pesquisa de educação de jovens e adultos, leitura, produção textual e gramática, mas eu tenho uma pesquisa voltada para a leitura, a literatura infanto-juvenil há muito tempo, né? Porque eu sempre me dividi entre língua e literatura. Eu sou professora de língua portuguesa, mas eu sempre me dividi entre língua e literatura. Alguns colegas, inclusive, dizem que, pelo teor das minhas dissertações e teses, dá a impressão de que são de literatura e não de língua. Eu sempre defendi muito isso, mas eu acho que elas são tão imbricadas, tão intimamente ligadas, que, para mim, realmente é muito difícil separar a língua e a literatura. Uma não vive sem a outra, para mim é fundamental isso, tá? Bom, eu vou lendo o que eu coloquei e vou dando umas explicações para que haja um entendimento maior. A linguagem das obras de literatura infanto-juvenil deve refletir a vivência dos leitores, mas também preocupar-se com a adequação linguística. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é claro que é uma linguagem, né, que visa as crianças e os jovens, sim, visa, mas ela tem que conter essa adequação linguística, porque eu acho que as crianças e os jovens, elas têm que se acostumar, né, com a língua culta, a língua cuidada, né, para que ela tenha diferentes registros, possibilidades de lidar com diferentes registros. A oralidade, para mim, é importantíssima. Agora mesmo estou orientando uma dissertação de mestrado, já é a segunda, inclusive, sobre a prosa falada da Lígia Bojunga, né? Já aconteceu uma vez, e a oralidade na Lígia Bojunga é a grande personagem, né? A prosa falada da Lígia é fundamental para que aquela obra literária de peso, de relevância, que já ganhou um Hans Christian Andersen, tenha realmente um valor enorme, né? Então, não é a oralidade que é o problema, é como usar esta oralidade, de que maneira, né, o escritor, o autor se utiliza dela para que tenha um peso, para que não fique alguma coisa que não tenha a ver, que seja simplesmente o oral, a coisa engraçadinha, bonitinha, né? Então, acontece isso. Bom, e essa adequação linguística não é o falar correto, nem o falar difícil, é a adequação linguística mesmo, né? A preocupação com a criança, que ela vá se educando linguisticamente. Bom, são características relevantes, ela ser inovadora, instigante e envolvente. Essas três coisas, a envolvência, a instigar e inovar, é fundamental na linguagem da literatura infanto-juvenil. O potencial dos recursos expressivos fônicos, morfossintáticos, lexicomânticos serve a essa finalidade. E aí entra a língua portuguesa, né? A expressividade dos recursos, né? A expressividade do som, a expressividade da palavra, a expressividade do vocábulo, a expressividade da construção sintática, tudo isso é fundamental para que, quando se lê, efetivamente se tenha o prazer, e não só o prazer, o conhecimento. E esse conhecimento vai vir sem que a criança, sem que o jovem se dê conta, porque ele vai se inserir
naquela leitura, tá? E aí, evidente, vamos falar sempre, vamos chamar atenção, a mediação do professor é fundamental. É fundamental. Por isso que é claro que ler em casa é muito bom, ler em casa é fundamental, ajuda nessa complementação, mas é na escola, é por meio do professor, da mediação do professor, que efetivamente essa criança, esse jovem, completa a sua leitura, essa leitura plena, essa leitura proficiente, né? Bom, conteúdo e forma se articulam para que o jogo verbal se instale e haja interação entre texto e leitor. Conteúdo e forma, eu trabalho com isso sempre, sempre, tá? Eu não desvinculo, não só nas minhas aulas de língua, como nas minhas aulas de literatura. O conteúdo é exatamente a essência, né? Aquilo de novo, aquilo de conhecimento diferente, né? Que a gente adquire. E a forma, como esse conhecimento chega. Como esse conhecimento chega. Então, conteúdo e forma têm que estar entrelaçados, porque não adianta nada um conteúdo, uma história muito interessante, muito criativa, se a forma, né, é ruim. O Monteiro Lobato dizia, na Barca de Gleire, numa das suas cartas, ele dizia que não pode ficar, o conteúdo não pode ficar embrulhado em panos sujos. Os panos sujos seria a forma que não é boa, a forma que é ruim, a forma que traz a língua de uma maneira que não é aquela que a gente deve aprender, né? Tal literatura pretende alcançar qualquer tipo de público, só importando a sua qualidade. E aquela velha história que literatura infanto-juvenil não pode ser apreciada pelo adulto. Claro que pode. Qualquer literatura de qualidade pode e deve ser aproveitada e apreciada pelo público adulto. Se ela tem qualidade, ela é apreciada pelos adultos também. É uma questão de qualidade para mim, e não do nível que é para criança, para jovem ou para adulto. É claro que, pelas suas características, né, ela vai servir mais à criança, servir mais ao adulto, servir mais ao jovem, mas ela pode e sim deve ser de valor e de prazer para todos esses públicos. A linguagem de se escrever para crianças e jovens é, na verdade, a chave que definitivamente lhes abrirá as portas de um mundo novo, desconhecido, mas pleno de perspectivas fantásticas. Eu creio, é minha profissão de fé, que na linguagem está o segredo, não está na ilustração. A ilustração realmente é fundamental, ela complementa, a ilustração é um recurso, e principalmente agora que nós temos ilustradores, artistas plásticos fantásticos, que a linguagem não verbal adquiriu um nível, uma qualidade sem precedente, tá? Mas a linguagem, para mim, continua sendo o ponto nevrálgico do sucesso ou do prazer que um livro de literatura infanto-juvenil ou infantil e juvenil pode proporcionar, tá? E essa linguagem é o que vai abrir as portas aí, é o que vai abrir os corações e mentes, vamos dizer assim, desse público que às vezes ainda está anestesiado com algumas coisas que são muito iguais, são muito que não tem inovação, que não tem criatividade, tá? Eu acho que a linguagem é poderosa no sentido de transmitir tudo o que a gente gostaria que esse leitor de literatura infanto-juvenil pudesse adquirir, tá? Caso tal código não seja adequadamente selecionado, as intenções se perderão pelos caminhos. Aquela história. Pode ter uma ilustração lindíssima e a linguagem muito pobre. A Rosa está aí, eu acho que ela vai se lembrar de um dia na fundação,
quando num determinado encontro, né, que nós somos, a Rosa saiu há pouco tempo, mas eu continuo sendo votante da Fundação, o Gerson Conforte, que era um ilustrador maravilhoso, a gente achou esquisito, e ele estava dando um curso para a gente achou esquisito como é que um texto tão horroroso pudesse ter uma ilustração tão interessante. Ele simplesmente disse para a gente assim, porque ele é meu amigo, ele pediu para que eu ilustrasse. Então, realmente, a ilustração era maravilhosa, mas o texto era paupérrimo, o texto era muito ruim. Então, tem que haver aí o equilíbrio, tem que haver articulação entre o conteúdo e a forma, porque a ilustração, o bonitinho, né, o engraçadinho da ilustração, a linguagem não verbal pode ser de altíssimo nível, mas ela tem que ter um conteúdo que efetivamente faça com que esse conteúdo apareça também, né? Bom, o que mais aqui? Por meio da linguagem, a literatura se concretiza. A palavra transmite o pensamento e, por isso, manipulá-la criativamente, mas com clareza e eficiência, é o desafio proposto. Para mim, a literatura é a palavra, a potencialização da palavra, né? Tanto a literatura para adulto, quanto a literatura para criança, quanto a literatura para o jovem. Então, para mim, a palavra é fundamental, e a palavra é o que faz com que a literatura ela se erija, né, num panteão que efetivamente tenha qualidade. Então, é fundamental que essa palavra ela tenha lugar de destaque e ela também seja, pela mediação do professor, ela seja contemplada, né? Não é só a historinha, é o que faz com que essa historinha aí no bom sentido, tá, gente? Que essa história ela exista por meio dessa palavra potencializada que essa história vai existir e vai ter qualidade e vai ter valor, tá? Então, ela cumpre a sua função, se atinge um grande número de indivíduos que apreendem sem ambiguidades as mensagens por ela concatenadas, revelando-se perfeito instrumento de comunicação. Uma coisa importante, o primeiro objetivo da língua é a comunicação. Tudo bem, nós temos que comunicar, tem que haver comunicação. Mas o segundo é ser expressiva. Então, na literatura, ela tem que ser comunicativa e expressiva. E é isso que eu acho que o objetivo maior, né? Ela comunicar, ela não ser hermética, ela não ser retórica, ela não ser de difícil compreensão, mas ela ter expressividade, ela ser trabalhada exatamente nessa outra parte que é a literatura, tá? Já estou terminando, Severina, já estou terminando. Olha os meus minutinhos, hein? Além de funcional, também, né, também poderá tornar-se expressiva, é o que eu acabei de falar. Funcional, comunicativa, expressiva, estética, que a literatura é a palavra estética, não esqueçam, sendo para criança, para jovem ou para adulto, é sempre a palavra estética, proporcionando as mais agradáveis e genuínas sensações aos que escutam, a escrevem ou a leem. Em questões de linguagem, eu queria dizer que eu incluo, tá? Quando eu falo questões de linguagem da literatura infanto-juvenil, eu acabei também de orientar quadrinhos, a diversidade de gêneros, qualquer prosa, qualquer poesia, quaisquer quadrinhos, quaisquer cordel, enfim, quaisquer gêneros. A linguagem aí, ela está sendo tomada como essa linguagem no seu todo, tá? A fundamentação teórica, evidente que dependerá de cada estudo, né? Não há uma fundamentação teórica que sirva para todos esses gêneros, essa diversidade de gêneros, tá? Então, eu falei rapidíssimo, mas o meu recado é esse aí, tá? Muito obrigada, tá?
E qualquer coisa, quem quiser depois me contactar, quem quiser depois estabelecer contato, quem quiser depois trocar figurinha, tá? Eu só não queria, com toda essa loucura dessa semana, tá? Deixar de estar aqui, deixar de participar, e, de novo, tá? Que isso caminhe, tá? Caminhe, porque essa... Desculpe, eu estou até acelerada já, e eu tenho que descansar 10 minutos para começar a minha aula da síncrona. Eu queria dizer que o que a Regina está fazendo, gente, é uma coisa que a gente tem que apoiar muito. Muito, tá? E eu tentei várias vezes, mas acontece que, quando eu tentei, eu tinha a coordenação geral da pós, eu tinha um monte de coisa administrativa, então, para mim, era muito difícil eu fazer tudo, né? Mas eu quero dizer que é importantíssimo essa semente frutificar, brotar na UERJ, e que as pessoas realmente acreditem e achem como isso é importante, a literatura, a leitura e a literatura infanto-juvenil, tá? Muito obrigada. Regina, estão pedindo aqui para eu deixar o meu e-mail. Você manda? Como é que você pode mandar depois? Na verdade, posso colocar agora. Por favor. Você pode falar, Maria Tereza? Tudo bem. MTG Pereira. @yahoo.com.br. Obrigada, Renata, obrigada a todo mundo que está falando aqui, que já foram meus alunos também. Rosa, beijão, tá? E desculpe a correria total, mas eu espero que vocês tenham entendido com toda essa rapidez, tá? Foi ótimo, professora. Teve um momento que eu fiquei até aqui meio tonta, porque eu estava falando tão rápido. E eu tenho que parar 10 minutos aqui para entrar na aula, porque hoje é a última aula síncrona da graduação. Tá bom? Maria Tereza, muito obrigada, muito grata. Na verdade, nós vamos precisar, sim, né? A literatura infanto-juvenil, para se estabelecer na UERJ, ela vai precisar de cada um. Sim, sem dúvida. Ontem foi apresentada a proposta de uma especialização, começar a pensar também no mestrado em literatura e leitura e literatura infanto-juvenil. Não há nada no Rio de Janeiro. É a glória, é a glória. E isso, para ser construído, realmente precisa, não é nem um apoio, não, gente, a mão de obra, porque uma pessoa não vai. É braçal, é um trabalho braçal, é braçal. E depois é o que Maria Tereza está comentando, vem as aulas, vem as orientações, né? E a literatura infanto-juvenil, ela permite realmente um leque, ela é multidisciplinar. Então, acho que vai depender de conseguirmos arregimentar professores que deem sustentação à causa. Se a gente conseguir, acho que as portas se abrem. Então, Maria Tereza, muito obrigada pelo apoio fundamental, por toda a luta que você já empreendeu, né? Você sempre foi uma representante da literatura infanto-juvenil da UERJ, inclusive na Ampol. A minha dissertação de mestrado é sobre literatura infanto-juvenil, de doutorado também, de pós-doc, mais ou menos, que é sobre Lobato, mas são as cartas, não, mas é onde ele fala na criação da literatura infanto-juvenil, né? Onde ele avisa que vai criar. Então, a minha vida foi toda entre língua e literatura e mais literatura infanto-juvenil. Muito obrigada, tá? A todos. Obrigada, Ana. Eu tenho da Ana Maria Machado. Ótimo. Tem o seu livro. Muito obrigada, Maria Tereza. Boa aula. Obrigada. Bom dia. Excelente dia. Obrigada, gente. Obrigada. Vini? Não é Sérgio que está coordenando. Vamos lá. Espera aí, eu estou saindo errado aqui. Espera aí. Então, agora é a professora Angélica, com literatura infanto-juvenil e letramento.
Olá, bom dia a todos. Eu não sei se com a apresentação do PowerPoint vocês também só me veem assim pela beiradinha, né? Ali embaixo. A ideia de apresentar para vocês aqui um tema, né? Não sei se eu posso chamar de título, mas na verdade isso aqui é um tema, né? Não é um título. Essa literatura infanto-juvenil e letramento são coisas que se abraçam, que se acompanham, porque não tem como trabalhar a literatura sem trabalhar o processo da leitura em si. E aí, pegando o gancho da Regina no início da apresentação, né, quando falou da disciplina de literatura infanto-juvenil brasileira como eletiva, estamos passando pela reforma das licenciaturas, né, muita coisa está sendo vista, ampliada, é uma disciplina que foi criada, assim, mais de 10 anos no CAP, um pouco mais ou 10 anos, e que ainda não tinha sido ministrada, né. E quando eu olhei aquela disciplina e na construção do famigerado PT, né, o que você vai oferecer, eu deixo de oferecer, e tal, eu falei assim, eu quero essa. Ah, mas você vai ultrapassar o seu PT, a carga horária não importa. Como assim, né? Essa disciplina ainda não saiu para jogo, está aqui na reserva, no banco de reserva, não pode ficar. Então, na reforma, ela ainda continua como eletiva, mas eu acredito, e aí eu falo de coração aberto para todo mundo aqui, né, que depende muito mais dos interesses dentro das equipes para que ela aconteça, né? Então, eu falo também, vou falar pela Cassiana, eu acho que o que depende de mim, da Cassiana, a gente vai estar dando essa disciplina, né, ministrando, trabalhando junto, construindo, porque realmente era para ser obrigatória, né? Só que dentro de um esquema burocrático de oferecimento de disciplinas e tal, isso não acontece. E outro ponto é que, assim, a bandeira da literatura infanto-juvenil está afincada institucionalmente, que a partir do momento que há essa disciplina, e o CAP, né? Eu costumo dizer que o CAP ele é o UERJ, né? É uma unidade da UERJ, nós temos. Então, nós temos uma disciplina na graduação sendo oferecida para o Willy, para quem quiser, né, aprofundar esse processo de estudo de literatura infanto-juvenil com, né, o viés de como ensinar isso, né? O que eu vou fazer com tudo que eu aprendo em teoria da literatura sobre contos, em tudo que eu aprendo em teoria da literatura como estética da recepção, já teve gente falando disso aqui ontem, né? Desse processo de recebimento desse texto, o que eu aprendo nas aulas de língua portuguesa, como a professora Maria Tereza colocou, em processo de leitura, o que é ler, deixar de ler, que a gente acha que é só na aula de língua que a gente tem que saber, né, sobre leitura em si, quando, na verdade, a leitura ela vai estar presente no texto literário e no não literário, e é no literário que a gente pega essa construção toda do saber. Então, o que eu vou apresentar para vocês é muito mais sobre isso. Vinícius, você pode passar, por favor? É bom ver o Vinícius aqui, Severina, Ellen, né, com muita felicidade. Olha só, a primeira apresentação, né, da minha pessoa, eu fui pegando os ganchos aí, eu coloquei, meu nome é Angélica Castilho, a minha formação sempre esteve relacionada ao ensino, o meu ensino médio foi com o Antigo Normal, que é a Escola de Formação de Professores. Não satisfeita, eu fiz o que se chama de adicional para dar aula para pré-escola, então, na verdade, eu já caminho com essa coisa da leitura desde a pré-escola, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com turmas de pré e ser professora alfabetizadora. E nesse processo de alfabetização, que eu sempre acreditei que o texto fazia parte, né, desse entendimento de mundo, eu decidi fazer letras. Então, o que me movimentou para letras foi justamente um processo de alfabetizar que eu percebia que não era só saber ler, que era muito mais. E daí eu ter atribuído, né, a literatura infanto-juvenil e tudo mais que eu faço a um processo de letramento. Nesse caso, é um processo de letramento literário que tem suas peculiaridades, né? Então, a minha formação me jogou para isso e ela sempre caminhou, né, com a minha atuação profissional. Quando eu coloco para vocês que isso é uma pesquisa que já começou lá atrás, é um projeto, mas é um projeto que se
alimenta a todo momento, e eu entendo que toda essa linha, né, de investigação, de estudo, ela caminha para ensinar a leitura, né? Ensinar a leitura literária, não só na educação infantil, como na educação básica. E nisso o CAP foi, assim, um presente para mim, né? Hoje, inclusive, estou comemorando 5 anos que passei no concurso para o CAP, e o CAP possibilita, né, estarmos com um pé na educação básica, e eu amo a educação básica, eu gosto dos meus adolescentes, né, dos meus pré-adolescentes, eu gosto de trabalhar com eles, é uma energia ótima, eles compram as ideias, eles leem, eles vão em cima, e um pé na graduação, que é onde eu posso teorizar, apresentar as práticas, apresentar o que deu certo e o que não deu, mostrar caminhos para esse pessoal que vai entrar, né? Que está ali caminhando numa licenciatura e que depois ele tem a oportunidade de ir para a minha sala lá no CAP e ver a coisa acontecer também. Esses casos são frequentes, né? Você dá aula na graduação e, de repente, o cara está lá fazendo estágio com você, tal. Então, a pesquisa caminha dentro disso. Tem algumas coisas escritas, né, sobre letramento, mas também sobre um processo de leitura que eu levo com o professor Alexandre no Projeto Jornal, como ele apresentou ontem, né, e um outro projeto com a professora Tedesco, que é vinculado também à UF, que tem a ver com novas tecnologias, ensino de leitura, né, e eu fico casando todas essas coisas e tendo no texto o pé, né, inicial, até porque minha formação é no mestrado e o doutorado da UFRJ em literatura brasileira, e eu tive uma sorte tremenda do meu orientador, né, professor Wellington Almeida dos Santos, que ele dizia que não tem como você comentar literatura, comentar um texto literário sem ler o texto todo. Então, toda a teoria, né, e a professora Maria Tereza colocou isso muito bem, né, toda a teoria, tudo que vem, vai depender sempre do texto que você está trabalhando. Então, o fundamental aqui é fazer exatamente o que essa professora ou bibliotecária, não sabemos, está fazendo com essas crianças, né? Transformar o espaço, e aí a Soares fala isso de forma excelente, né? Transformar esse espaço da biblioteca, o espaço escolar, num primeiro momento, já que não sabemos se essa criança tem um contato com leitura em casa, né, um momento de uma leitura compartilhada, de estar ali, né? Então, essa pesquisa ela vai caminhando dentro disso, né? Ela ocorreu naturalmente, né, nas minhas associações. Então, o primeiro momento é esse. Vinícius, passa para mim, por favor. Tendo, né, esse momento e tal, eu consigo caracterizar 2 objetivos amplos, que, claro, que podem ir se ampliando aí com a vida e com tudo mais, que é sistematizar essas práticas, né, os estudos, as metodologias de ensino, sobre letramento literário, e assim, é esse peixe que eu estou vendendo para vocês, né, de que pesquisa é essa, de como que a gente pode fazer juntos, né? Então, estabelecer, né, na verdade, eu li essa teoria do Cusson, que é maravilhosa, sobre letramento literário, com uma sequência literária. Mas como é que eu faço isso na minha sala de aula, né? Que metodologias eu posso criar no meu dia a dia? O que fica certo e não fica? Então, a pesquisa ela pode caminhar assim, né? Conjugando, não sai. Conjugando essas 2 partes, né? Esses 2 lados, porque uma coisa não vai acontecer sem a outra na prática, né? Então, estabelecer esse diálogo, né, da prática docente à formação docente é a base da disciplina lá da literatura infanto-juvenil, é a base de toda experiência que o professor vai ter no seu dia a dia. Ele não pode deixar de ser pesquisador, ele não pode deixar de estudar, né? E ele não pode deixar de levar para a sala de aula as coisas que ele estuda, né? Tendo aí a ancoragem do texto. Eu coloquei um pedacinho, né, só um trecho aí de PCN, né, que fala dessa questão dessa leitura, né, nas leituras em grupo, as leituras que elaboram, né, não somente os conteúdos comentados, mas estabelecem uma experiência de contato e diálogo com as outras crianças, desenvolvendo respeito, tolerância, diversidade de interpretações ou atribuição de sentido às imagens. Então, o primeiro processo, que é o professor ler efetivamente em sala com o aluno, né, e não ficar lendo fragmentos, né, imagina se eu apareço aqui só o meu braço,
o que ele teria para dizer para vocês? Nada, né? Tem que ser angélica no todo. A mesma coisa é o texto, né? Eu preciso do texto na sua integridade, e ler e na sua inteireza, né? Ler com o aluno é justamente isso. E um segundo passo é essa imagem traduz. Você já estava ali, né? Você já propôs, já jogou a semente. E eles começam a ler entre eles começam a comentar as suas leituras. Então, eles compartilharem também, sem a mediação do professor, é um segundo passo de uma proposta de ensino de leitura em que o aluno começa a ter interesse pelo processo de ler. Ele começa a caminhar dentro disso. Vinícius, por favor. O que eu tenho aí como objetivos mais específicos, né? O básico que eu já coloquei, que é ler, ouvir e analisar textos de literatura infanto-juvenil, né? Não tem como ouvir o galo cantar sobre Monteiro Lobato, por exemplo, e já ter várias opiniões sobre o autor, sem ter lido o texto, né? Não tem como você chegar em sala de aula e passar um fragmento e a coisa sair por aí. Então, quando eu digo ler, ouvir o outro lendo, e na educação infantil isso é um ponto muito, né, central, porque a criança ela não tem ainda domínio da leitura, mas ela lê a sua voz, né? Ela tem um processo de interpretação, e isso é muito interessante. Isso vai caminhar lá com o que o Freire já fala, porque vai combinar a sua leitura de mundo com a leitura do mundo novo que o professor vai trazer através da leitura, através da sua palavra. Então, a base de tudo vai ser o texto. Outro objetivo, né, refletir sobre esse papel da ilustração para a construção do sentido dos textos, né? A ilustração, ela não é o texto, mas uma boa ilustração também pode ajudar a mostrar que aquela visão já é uma interpretação. E aí você trabalha, na verdade, 2 textos com o aluno. Um texto que está ali com as suas palavras, ou está sendo oralizado, e o texto que alguém entendeu daquele texto. E essas confirmações de leituras, elas são muito boas, porque elas promovem uma reflexão. Essa semana eu estava dando aula para o ensino médio, e tinha que comentar o Espinhoso Dom Casmurro, né? Porque no ensino médio você tem lá a sua pauta, né, para seguir dessa literatura canônica e tal. Aí eu virei para eles e mostrei a capa desse livro, não sei se vocês conseguem ver. É uma capa até bem conhecida, né? Que o Escobar e o menino é a cara do Escobar. Nossa, o ilustrador, ele já tem uma decisão, Capitu é culpada, ela traiu. Então, e aí eu perguntei para eles, vamos ver se isso se confirma, né? Porque o grande barato é vocês perceberem, mas se você já comprar a capa, você já vai estar sendo direcionado para essa leitura. Então, o papel da ilustração é muito significativo, porque é um outro texto também, aprender eles a lerem esse texto é legal. Aí, Severina, você me fala, isso é fundamental, né? Promover questionamento sobre o preparo, né, do docente. Faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos para acabar? Jesus amado. Sim. Então, vamos lá. Eu tenho que promover esses questionamentos, fazer um preparo desse docente, refletir e tal, né, da ação dele. Também já tinha falado sobre isso. Analisar e refletir sobre teorias e conceitos. Né, dizemos isso com a Angela Klein, fazemos isso com o Cusson e aplicamos isso ali dentro. Analisar e propor construir metodologias, que eu acho que é fundamental, que é quando o docente percebe como é que ele pode interagir na sala de aula, né? E estabelecer essas relações, né? Que você tem que formar leitores, mas você também tem que formar docentes. Essa acaba sendo, né, a linha eixo da disciplina lá de literatura infanto-juvenil, para que a gente chegue nesse produto final, que é o garotinho lendo sozinho, né? Ele já passou pela sua leitura, ele já compartilhou com um amigo e ele já se formou, né? Ele é um leitor. E para você dar aula de literatura, primeiro você tem que se formar leitor também. Então, esse processo de conscientização com quem está em letras também é necessário, né? Pode passar, Vinícius, por favor, para eu finalizar? Eu coloquei aqui algumas sugestões de algumas obras que podem ser investigadas aí por vocês. Então, se vocês quiserem esse PowerPoint, eu posso depois passar, né? Ele é meramente encaminhador de reflexões. E, por último, eu tenho meu contato,
né, para que vocês consigam fazer esses pedidos. Posso colocar aqui também nas notas compartilhadas. Quero agradecer muitíssimo a Regina, ao convite, agradecer a todos que estão aqui, né, aos meus ex-alunos queridos, e é isso. Obrigada. Terminei no tempo, né, Severina? Angélica, serve marca no duro. tempo. O quê? Serve marca duro. Marca, ela é a melhor. Você botou uma pessoa, ó, para lá de sagaz nessa função. Os talentos aparecem nesse grupo. Mônica, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. É assim, fundamental, sabe, trazer toda essa bagagem que você tem de letramento. Eu acabei em termos, né? Flávia defendeu em fevereiro, falando do letramento literário. Então, assim, é muito importante para os alunos da graduação, é muito importante. Eu achava que essa disciplina eletiva já tinha sido oferecida lá atrás. Eu vim da FFP para o ILE readaptada. Por isso que eu tenho uma certa urgência, né? Porque em 2009, eu vi essa disciplina também, tentei através de Tedesco, Rosa me falou, Regina, vamos dividir, vamos oferecer. Eu falei, os alunos precisam dessa disciplina, sabe? Precisam. E agora eu sinto falta das letras, a minha formação não é em literatura infanto-juvenil, né, na pós-graduação, mas eu venho de sala de aula e de sala de leitura, sou aposentada do município, ensino fundamental. Eu sinto falta da letras abraçar a literatura infanto-juvenil. Seria bom que fosse, assim, que ela fosse obrigatória, porque aí não ficaria mais o fantasma de será que algum dia, né, não teremos novamente literatura infanto-juvenil, né? Porque mas a reforma ainda não saiu, né? A gente ainda pode tentar transformar ali em obrigatória, mas o que esbarra, na verdade, Regina, esbarra nessa questão de vamos ter professores suficientes para dar essa disciplina, né? Porque como é que isso vai acontecer, né? Teria que ter um número maior, mas eu acredito também que essa crise dentro de tem professores, não tem, vai ser uma coisa que vai passar, que se agravou com a questão do isolamento social, mas que isso vai acabar passando. E é preciso que um comece, né? Então, eu comecei, aí todo mundo já ficou mais interessado, a Cassiana veio e quis também ministrar a disciplina, então a coisa vai acabar, né, se naturalizando. E aí, pronto, naturalizou, tá ótimo, porque se garante para a UERJ, né? Porque o CAP, ele atende à UERJ, né? Os graduandos, né? Por isso que é um colégio de aplicação, ele quer, né, fazer essa correlação, essa relação, né, essa aliança, né? Veio a palavra em inglês, não vem em português. Essa aliança, mas a ideia é justamente essa, né, que a gente consiga, né, dizer aqui em alto e bom tom que, ó, temos aí uma disciplina na graduação, vinda pelo CAP, né, não está no ILE, mas vinda pelo CAP, e é para atender aos estudantes do ILE, sim, né, confirma que é a minha intenção de continuar com a disciplina, meu PT já está pronto para o próximo semestre, foi esquisito, mas estava lá, né, compartilhei com Cassiana, e a coisa foi indo, né, então a ideia é não deixar. Eu tive muito medo de deixar nesse momento agora, né, por ser eletiva, mas a gente quer dar, né, nós batalhamos, tanto eu e ela, né, ali, não, mas a gente quer, não faz mal, vamos ficar, não sei o quê, não sei o quê. E temos, não pode perder, né, não pode perder esse gancho, não pode perder esse espaço. Angélica, eu concordo inteiramente com você. Passei pela experiência da eletiva na FFP, tinha outros professores que já tinham uma ligação com a literatura infanto-juvenil anterior à minha formação é de literatura portuguesa, mestrado e doutorado não é em literatura infanto-juvenil. Na casa havia professores que já desenvolviam trabalhos e pesquisas em literatura infanto-juvenil, e quando eu saí, acabou tudo. Então, nossa, isso dá uma dor, né?
na especialização havia uma disciplina nomeada, literatura infanto-juvenil. Quando eu vim para o ILE, virou literatura universal. Eu acho que eu e Cassiano ainda podemos batalhar para essa disciplina se tornar obrigatória, porque não está fechada ainda a reforma, né? Temos sugestões, acho que a gente ainda pode tentar tornar a disciplina obrigatória para garantir para além de nós, no CAP. E também para vocês, por causa desse PT, né? Em que muitas vezes a gente não consegue dar uma eletiva em função, né, de uma carga. Olha, Regina, mas eu venho de uma experiência de vida tão, assim, tão intensa, né? Vou calar minha boca para a Cassiana poder falar. É tão intensa que eu dava aula, eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 10 horas da noite. Então, para mim, ter uma disciplina de 2 tempos semanais, tranquilo, sabe? Eu não estou me preocupada com PT, mas existem outras necessidades, outros professores com outras realidades de vida. Sim, sim. Né? Então, assim, é muito pessoal, é muito subjetiva essa minha atitude. Né? Sim. E eu nem posso exigir que o meu colega ultrapasse o PT para dar uma disciplina que eu gosto. Eu não posso ter a coragem de formular tal proposta. Mas é por aí, né? Então, acho que tem que ser batalhar para se tornar realmente obrigatório. E é isso. Cassiana, vai lá, manda ver. Obrigada. Vamos, o pessoal já está aqui chamando a atenção. Já entendi o recado. Vai deixar. Cassiana. Professora Cassiana Lima, com formação de leitor literário e literatura infanto-juvenil. Bom dia a todos e todas. Me ouvem bem? Está baixinho, Cassiana. Está um pouquinho baixo. Me ouvem melhor agora? Sim. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Cassiana Lima Cardoso, eu sou professora do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAP-UERJ. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Regina pelo convite, a Rosa, né, que foi uma pessoa que, quando eu decidi trabalhar com essa disciplina, ela me deu, marcamos uma conversa, me deu uma orientação. Cassiana está muito baixo. Está muito baixo? Agora melhorou, quando você se aproximou, melhorou. Tá. Então, a professora Rosa, agradecer a professora Rosa, que me deu uma orientação muito significativa, né, quando eu decidi dar essa disciplina, e principalmente a Angélica, que já é a segunda vez que ela dá disciplina, ela já tem um trabalho mais fundamentado, mais aprimorado, mas me acolheu e dividiu, e trabalhamos nesse esquema colaborativo, acho que com grande sucesso. Eu agradeço muito, então, meus queridos companheiros do CAP-UERJ. Bom, como surge meu interesse de trabalhar literatura infantil, infanto-juvenil? Eu tenho, nos últimos 4 anos no CAP-UERJ, trabalhado com o ensino médio. E, no primeiro momento, nós temos o que a gente chama lá de gêneros literários. É um momento de transição, porque o aluno sai do Fundamental 2, ali do 9º ano, e vai para o ensino médio, e a disciplina literatura se separa da língua portuguesa, isso já foi discutido aqui hoje, que, né, na verdade, tudo é uma coisa só, mas ela se separa, e a gente vai trabalhar de uma maneira mais, digamos assim, aprofundada alguns recursos expressivos, como já foi dito aqui, da linguagem literária. Mas nesse momento, eu sou uma grande leitora de literatura infantil e juvenil, acho que não há diferenças entre o texto infantil na complexidade para um texto adulto. Acho que a criança não é um leitor qualquer, nem o jovem, o adolescente. Eles, ao contrário, é muito difícil agradar esse leitor. Ele vai, se ele não gostar, ele vai dizer que não gostou. E mesmo uma literatura nonsense, existem camadas, aliás, de entendimento que só a criança vai acessar, e, às vezes, na linguagem adulta, o leitor adulto, ao longo da sua experiência como leitor, se for adestrado num tipo de maneira de ler o texto,
ele não vai enxergar e a criança enxerga. Então, esse leitor não é um leitor qualquer. Bom, no ensino médio, eu havia decidido fazer uma inversão, na verdade, não é uma inversão, uma maneira anacrônica de dar disciplina, que é sempre trabalhar textos contemporâneos produzidos por mulheres, dialogando com as escolas literárias, já que ainda nós não saímos dessa questão da historiografia. Há uma sugestão da Base Nacional Comum de que comecemos pelo contemporâneo e terminemos lá no início. Mas isso, para mim, não sana o problema da historiografia literária. E esse processo anacrônico faria isso. E comecei a ler pensando, poetas contemporâneas que, de alguma maneira, trabalhavam com alguns arquétipos femininos. E os arquétipos dos contos de fadas apareciam nesses textos. Do Andersen, a Sereiazinha, Sereia Série, da Angélica Freitas, ou a questão do espelho da Branca de Neve aparecendo na poesia da Conceição Evaristo. E eu quis voltar à Branca de Neve, eu quis voltar ao Andersen e percebi que, como o imaginário, no que diz respeito ao feminino, era forjado lá já desde o sexto ano, que nós temos aqui o Alexandre, que é um grande professor do sexto ano, né? E no CAP, por exemplo, é o momento em que se trabalha esse gênero, conto de fada, fábula, mito. Então, voltar e tentar pensar esses arquétipos. Quando eu entrei na faculdade, eu li um livro muito interessante chamado A Psicanálise dos Contos de Fadas. Eu jamais esqueci esse livro. E eu quis retomar essa perspectiva dos arquétipos, essa perspectiva dos arquétipos no que diz respeito ao leitor literário, na formação do leitor literário. Bom, me pautava, teoricamente, muito no texto do Cândido, Direito à Literatura, né? Porque ele diz que a literatura ela tem várias funções, dentre elas a formação dos valores, no sentido de humanizar o indivíduo, não é? No sentido e também na Bell Hooks, que pensa raça, gênero, classe, a partir também do texto literário. Então, como esse imaginário se fundou? Quando, então, eu e a Angélica, nesse contexto do pai, decidimos trabalhar essa disciplina, eu pensava em trabalhar essa disciplina fazendo esse recorte com a nossa ementa do sexto ano, a partir dessa reflexão que surgiu no ensino médio, no meu trabalho na educação básica, não é? Vinícius, você recebeu os slides? Sim, sim, eles já estão projetados na tela. Eu não estou vendo. Será que a gente não vê, né? Você não consegue ver? A formação do leitor literário e a literatura infanto-juvenil. Eu estou na capa agora. Tá. Cassiana, eu vejo. Deve ser a maneira que eu estou configurada aqui, que eu só estou vendo a mim mesma aqui. Mas eu tenho medo de mexer e sair. Provavelmente você fixou a sua tela e você... eu acho que você fixou a sua imagem na tela, mas eu posso ir comentando então os slides então. Eu estou no primeiro agora. Posso passar para o segundo? Então, o primeiro momento foi pensar a formação desse leitor. E como a Angélica bem comentou, pensar com os alunos agora da graduação. E como a Angélica bem comentou na apresentação dela, uma das coisas que eu acho muito importante é que a escolha do livro paradidático, a escolha do livro que o professor irá ler, da obra literária, que no CAP sempre lemos obras literárias de forma integral, como a Angélica comentou, sem fragmentos. Essa escolha parta também de algo que mobilize a afetividade desse professor. A Michelle Petit fala bastante sobre isso, da questão afetiva, da paixão
que mobiliza o professor para que o aluno, ele também, isso também seja despertado no aluno. Então, uma pergunta que eu achei uma pergunta bem interessante que os alunos da graduação fizeram, é a seguinte: se eu não gostar do livro, você acha que eu devo adotá-lo? Eu acho que não, porque existe um componente afetivo que contagia o seu aluno, subjetivo, que tem a ver com aquele texto que agora se tornou bem lido entre nós, do La Roça, que fala sobre a questão da experiência do saber e do saber da experiência. Essa experiência, esse componente afetivo que afeta o professor quando ele mostra que aquele livro, que aquela obra fez de alguma maneira parte da sua história. Durante o curso, eu tentei resgatar a história leitora dos estudantes da graduação de literatura infantil e juvenil. É claro que a gente vive num país complicado, em que nem sempre houve aquele... O estudante leu no período que Piaget ou Vygotsky recomendava determinada obra, mas como eu não subestimo a obra, a produção infantil e juvenil, e li coisas na idade adulta que me fascinaram igualmente, ou que retornaram, para usar o termo do Jung, acionaram a minha criança interior, eu acho que foi importante esse resgate, porque nós todos somos leitores de informação, e o processo de leitura é contínuo. Essa noção de experiência que o La Roça trata nesse texto, diferente da informação, ou diferente de uma experiência truncada, de uma experiência estabelecida, que o Dante trata desse livro aqui, Reflexões sobre a Criança, o Brinquedo e a Educação, é uma experiência vivaz, é uma experiência que eu acho que é só possível no ato de leitura. É claro que há a leitura em sala de aula, a leitura em conjunto, a leitura coletiva, em que há a construção de sentidos, e há a leitura do estudante em casa, quando ele continua aquele processo que você iniciou com a sua mediação literária, mas há também a leitura única que vai acontecer naquele momento em que você é o mediador, naquele momento histórico, naquela situação de ensino e aprendizagem. Por isso, eu não sei se está nessa página, um termo que a gente tem usado muito num clube de leitura que nós temos no CapUERJ chamado Fragato, que na verdade é um projeto interinstitucional que envolve o CapUERJ e que envolve o André Morroy e outras escolas públicas do Rio de Janeiro, é um termo chamado intermediação. A todo momento, os alunos, nós mediamos, nós atuamos como mediadores no processo de leitura, mas nós também nos deixamos mediar pelos estudantes, a partir do conhecimento de mundo que eles trazem, a partir da experiência subjetiva, individual, de leitura que cada um tem daquele texto literário. Para exemplificar uma coisa muito interessante que aconteceu nesse curso de literatura infanto-juvenil com a graduação, nós tínhamos um estudante chamado Felipe, que eu não sei se está aqui, que trabalhava o terror na literatura, o medo, e muitas vezes a gente, pensando bem, a questão do trauma, a questão de Dilberman, de elaborar, através da encenação, o luto, a gente acabou falando muito de Coraline, do Neil Gaiman, que eu nem havia previsto na minha ementa, já que havia esse recorte dos contos de fadas. Mas, fundamentalmente, o meu tempo já está se extinguindo, gente? Severina? Bom, ela havia dado um alarme, né? Faltando alguns minutos, mas vou aguardar 2 minutos. Nossa, meu Deus. Bom, mas fundamentalmente foi isso. Foi um recorte que eu tentei fazer sobre os contos de fadas. Faltam 2 minutos. Lendas. Trabalhei em texto da Nelly Novaes Coelho, um livro, na verdade,
que trata sobre os arquétipos e símbolos nos contos de fadas, e ver como isso compõe o imaginário do leitor até a idade adulta. Basicamente foi esse o recorte do texto. Uma pena que a gente tenha engraçado que foi só um recorte e ficou pouco tempo para falar, mas o que eu queria dizer é que o processo de formação e a experiência do leitor é contínuo. Contínuo, e nós, como professores, também estamos em formação, né? Uma coisa que eu acabei não dizendo é que eu fiz todo esse percurso para, ao final, chegar nas obras contemporâneas, em que há, por exemplo, a Mora do Emicida trabalhando a questão de raça na literatura, as princesas todas ressignificadas dos contos de fadas, para pensar quais mudanças sociais mobilizaram a ressignificação dessas histórias e qual é a proposta da construção desse novo imaginário. Seria basicamente isso. Obrigada, Sérgio. Eu agradeço a Angélica, agradeço Rosa e principalmente a Regina por esse encontro aqui hoje. Cassiana, muito obrigada mesmo. Eu trabalho com os arquétipos, então, assim, nossa, fiquei tão feliz, porque nem sempre a gente encontra, né, na letras alguém que trabalhe com uma fundamentação teórica que não seja a teoria da literatura. E, assim, o que eu venho percebendo é que vocês precisam dar um curso, né, das pesquisas de vocês para o Instituto, para os alunos, e não só para os alunos, para quem se interessar, né? Vamos pensar nisso, tá bom? Se eu falar muito agora, o pessoal depois... Obrigada. Vamos conversar, Cassiana. Pronto, Sérgio, pode falar. Agora é a professora Karina Souza Rodrigues, a representação da violência em obras de literatura infanto-juvenil. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Regina, né, pelo convite, por estar aqui nessa manhã tão proveitosa, né, onde a gente possa compartilhar tanto conhecimento assim sobre literatura infanto-juvenil. Bom, a proposta, né, da pesquisa sobre a representação da violência em obras de literatura infanto-juvenil se deu no momento da minha graduação, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre Ana Maria Machado, né, através de uma obra dela, chamada Raul da Ferrugem Azul. Pode passar, por gentileza, Vinícius. E aí tem a obra, né, Raul da Ferrugem Azul, onde nessa obra, dedicada ao público infanto-juvenil, a autora desenvolve o assunto violência, descrevendo e analisando a vida do personagem Raul, né, o personagem central da narrativa, que sofre com a violência. Nessa obra, a violência não é explícita, tá? E nós sabemos que há vários tipos de violência, tá? Tem bullying, tem a violência psicológica, e nesse livro, nessa obra, aborda principalmente a violência psicológica. Pode passar, Vinícius, por favor. Então, Ana Maria Machado escreveu o livro Raul da Ferrugem Azul num momento muito importante, que o Brasil estava vivendo uma ditadura. Então, essa foi a oportunidade da autora de protestar, né, a partir do surgimento da ideia de escrever o livro após um episódio em que o seu filho, né, muito revoltado após chegar da escola, ele presenciou uma situação que deixou muito constrangido e indignado. Ele estava voltando da escola, no ônibus, ele ouviu alguém ser chamado de neguinho de uma maneira muito pejorativa, e isso impactou muito ele. Ao relatar esse fato para a mãe, né, ela começou a analisar e reparar algumas situações que feriam e machucavam o íntimo das pessoas, e ao invés dessas pessoas reivindicar, ao invés dessas pessoas ir lá e falar alguma coisa, não, essas pessoas acabavam se calando e não reagia diante a esses fatos, né, fatos que machucavam, fatos que
acabava ferindo, né, as pessoas, principalmente o seu psicológico. Pode passar, Vinícius, por favor. Então, com uma linguagem simples, né, a autora, Ana Maria Machado, mistura a realidade e a fantasia apropriada para o mundo infantil, porém com traços da pós-modernidade, né? Nessa obra, a autora traz um pouquinho da realidade que nós estamos vivendo, né? A autora Ana Maria Machado apresenta situações de violência e covardia, em que o personagem, né, presencia e sofre no seu cotidiano. São vários tipos de violência, principalmente a violência psicológica ali, tá? E que o personagem principal acaba, né, ficando coagido, acaba não manifestando, né, a sua indignação e tudo mais. Embora para alguns autores a literatura não deva ser pretensiosa e muito menos ter o sentido de educar para a vida, né, nós sabemos que é de grande importância em uma obra a influência na formação do conhecimento de mundo, né? E nessa obra, né, a história passa essa ideia, ou seja, não uma lição de moral, mas sim faz com que a gente reflita sobre as nossas atitudes e qual é o nosso papel na sociedade, né? Pode passar, Vinícius, por favor. E, diante sobre o nosso papel da sociedade, segundo Nelly Novaes Coelho, ela afirma que a literatura é, antes de tudo, né, literatura infantil, é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte, né? Fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra, né? Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível e impossível realização. Pode ir lá, Vinícius. Então, diante, né, dessa leitura desse livro, diante de tudo que foi apresentado aí, a proposta do projeto é desenvolver um estudo voltado a obras de escritores brasileiros que abordam temas sobre violência, tá? Nesse caso, eu falei um pouquinho da Ana Maria Machado, mas a proposta é analisar obras de outros escritores brasileiros, como Ruth Rocha, tá? E como eles descrevem o tema em seus livros, como eles abordam esse tema, sendo esse um assunto muito, né, discutido nos dias atuais, né, e apresentar também um breve histórico sobre a literatura infanto-juvenil, que tem como marco no século XVII, onde nesse momento histórico a literatura infantil era privilégio de poucas crianças, né, exercendo unicamente um papel pedagógico, ou pode-se dizer moral. Pode ir lá, Vinícius. Né, então, a literatura infanto-juvenil se deu no início, no século 17, nessa época, as origens da literatura infanto-juvenil estaria nos livros publicados para as crianças como instrumentos de apoio ao ensino, né? Aí já no século 18, a literatura infanto-juvenil passa por modificação que afeta as famílias, as escolas, com isso necessitava de um novo método pedagógico, nesse momento, né, em que a literatura teria a função utilitário-pedagógica. E as histórias contadas para as crianças tinham a intenção de passar uma moral, ou seja, moldar, né, a criança. Pode passar. E com a pós-modernidade, para muitos teóricos, sociólogos, entre outros estudiosos da área, apresenta-se como um divisor de águas relativamente à sua relação com a modernidade, né, por conta de tantas mudanças, né, provocadas aí pela sociedade, pelo homem, né, como as desconstruções de princípios, de conceitos e de valores sobre o mundo e a sociedade. Tá? Então, por isso que a pós-modernidade é apontada como a época das incertezas, diante de tudo isso que vem acontecendo, sendo que valores anteriores pregados foram questionados e até mesmo trocados. Tá? Nesse contexto, ocorreu um aumento significativo da violência. Tá? Por isso que eu acredito ser um tema extremamente importante, impondo-se a necessidade de uma reflexão, uma análise sobre o assunto, tendo como norte a orientação de pais educadores sobre essa realidade aí que tanto nos aflige. Pode ir lá, Vinícius.
Nota-se que o crescimento da violência vem tomando novas expressões e manifestações nos contextos sociais, econômicos e culturais, estando presente em quase todas as dimensões de espaços de vida no cotidiano, atingindo o indivíduo, atingindo toda a sociedade, atingindo todos nós, né, em sua forma de integridade física, deixando marcas em seu psicológico. Logo, a violência não se restringe apenas às agressões físicas, né, sendo inúmeras as formas de violência que afetam a todos em diferenciadas situações, em várias situações aí do nosso dia a dia. Pode ir lá, Vinícius. E aí eu deixo para vocês as referências dessa pesquisa sobre o tema. Karina, muito obrigada. Obrigada a você, Regina. Estou muito feliz por estar aqui. Eu também. Muito feliz com as apresentações, com as pesquisas, com a diversidade de abordagens, né? Na verdade, a diversidade que enriquece e traz a contribuição de diferentes olhares, né, para o âmbito da literatura infanto-juvenil. Assim, muito obrigada, Karina, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Regina, pela oportunidade. Agora seguimos com Rita Lee e a literatura infanto-juvenil em defesa da natureza e da causa animal. Professora Norma Sueli. Olá, bom dia a todos novamente, né? Deus que me ajude a ser breve, porque é a vontade que a gente vai ficar falando, né? Tanta coisa interessante, tá? Quero agradecer muito a Regina pela oportunidade. Quero agradecer o suporte teórico, né, tão importante do Vinícius e da SEV, né, aí nos ajudando, e agradecer, quer dizer, esse evento tem sido um encontro de emoções, né, a Maria Tereza foi minha professora na graduação da UERJ, né, a Rosa Rich, eu fiz um estágio com ela, quando eu era aluna ainda da UERJ, né, então, eu fiz um estágio muito proveitoso sobre a oficina da palavra, né? São pessoas mestres, são pessoas que nos ensinaram muito, né? E nós também estamos hoje ensinando e aprendendo, como a Cassiana falou, um contínuo, né? E também dar um abraço na minha querida Cassiana, minha colega, minha amiga, que nos conhecemos aí em uma ocasião, né? Especial. Bem, gente, eu vou tentar ser breve, tá? Eu aqui trouxe, né, então o meu local de formação é a UERJ, e eu hoje sou professora da UERJ, né, do Campo São Gonçalo, mais conhecida como FFP, né, que Regina já comentou, já falou, porque Regina passou por lá também, na FFP, tá? E eu sou professora adjunta do Departamento de Letras, tá bom? E também já atuei, antes de ir para a UERJ, eu atuei como professora de literatura infanto-juvenil numa universidade particular, na Estácio, tá? Que era uma disciplina obrigatória nos bons tempos da Estácio, né? Que já se vão lá para trás, tá bom? Tive essa experiência de lecionar essa disciplina durante quase 2 anos, então comprei bastante teoria e isso nunca me abandonou. E eu fui convidada para participar da especialização da UF, né, em literatura infanto-juvenil, que é uma especialização muito importante, né, fundada pela Glória Pondé, né, e outras professoras tão importantes aí. Então, fiquei feliz de ter também essa oportunidade na UF. Esse projeto que eu vou apresentar para vocês, ele está muito no início, tá? Ele é um recorte de um projeto maior que eu trabalho no mestrado, um projeto que eu tenho sobre canções e poéticas, em que eu abordo vários autores, né, e vários cantores, entre eles a Rita Lee, uma delas, né? E a questão que se coloca é que eu tenho a abordagem da literatura infanto-juvenil nas minhas disciplinas de graduação, porque eu trabalho com metodologia de ensino, especificamente a Lei 10.639 e 645, tá? E trabalho com uma outra disciplina lá, Fundamentos, que também tem uma parte de literatura paradidática, que a gente trabalha, né, a literatura infanto-juvenil com esse nome aí de paradidática, porque é uma coisa que a gente está reformando, né, aí, porque esse é um conceito lá ainda quando era a 5692, a leitura paradidática no ensino fundamental, né? Na verdade, o que me interessa é falar de leitura literária e educação literária, é assim que eu me movimento
dentro da graduação, um espaço importante de formação de futuros professores, né? E que a gente ali deve, então, instigá-los a se interessar por isso, e eles têm um interesse muito grande, tá? Bom, então, esse recorte, o que eu quero falar um pouquinho sobre a obra da Rita é sobre essa questão, especificamente, né, são 9 obras, né, que ela tem, voltadas para a literatura infanto-juvenil, é um perfil um pouco conhecido dela, né, as pessoas não conheciam muito esse lado escritor dela, mas que ela já vem atuando nisso desde a década de 80, né, então a gente tem, na verdade, uma relação muito, assim, resumidamente, né, porque tem que dar o recorte do recorte do recorte, a relação entre a cidade e a natureza. Várias intertextualidades que são apresentadas na obra dela, né, com narrativas orais, com personagens e narrativas míticas e midiáticas, tá bom? Se você puder aí dar o próximo, meu amor, vamos lá, vamos em frente, segunda agora. Tentar ser rápida. Então, aqui eu linkei os objetivos para vocês, né, relacionar as linguagens da mídia oral com as de escrita dos livros produzidos pela Rita Lee, cotejar as narrativas realizadas em álbuns, porque ela também tem uma entrada em gravações, em álbuns, em que ela contou histórias, né, então você tem Pedro Lobo, ela foi convidada também de uma outra mídia, que é a Tutu e o Menino Índio. Ela se apresentou teatralmente principalmente com Pedro Lobo, né, que é um disco que ela lançou, a gente falava disco, né, naquela época, um álbum, né, então ela lançou lá na década de 80 e fez apresentações teatrais com uma orquestra, e que ela contava a história de Pedro Lobo, muito interessante, né. E o que acontece? São 9 livros, mas são reedições. Na verdade, ela tem, são 5 livros, né? Mas ela reeditou 4. Então, tem um que é a Amiga Ursa, que foi lançado ano passado, e tem mais 4 reedições dessas obras da década de 80 e 90, ela relançou recentemente. E a questão, basicamente, que eu trago aqui é nessa passagem, né, nessa migração da cidade, né, para, vamos dizer, a floresta, em que ela atua, né, outros espaços que não somente o urbano, a gente tem aí a relação da violência, que foi colocada aqui, né, e contra os animais e as suas representações estéticas e recepções do leitor infantil. Eu adjetivei leitor infantil, né, porque ela direciona para o leitor infantil. Porém, não é só para o leitor infantil, obviamente, como já foi aqui, aliás, muito bem dito pelas minhas colegas, né? Vamos em frente. Gente, desculpa, eu estou acelerada para dar tempo, tá? Bem, então aí eu coloquei os livros, tá? Para vocês verem. O Dr. Alex foi lançado em 86, o Dr. Alex ele foi relançado em 2019, né? Com uma outra edição. Dr. Alexios Regi Angra, foi lançado em 88 e relançado esse ano. Dr. Alex na Amazônia, lançado em 1990, relançado ano passado. Dr. Alexio Oráculo de Quartz, relançado com o nome de Dr. Alexio Phantom. É um livro de 92 que ela relançou com outro título. E, finalmente, Amiga Ursa, uma história triste, mas com um final feliz. Então, são os livros que vão. Por que eu fiz essa escolha, né? Não é só por causa do recorte, é porque ela, nessas obras que estão aí, que vocês estão vendo, ela se coloca como personagem, né? Então, essa questão também da autoficção é interessante ser trabalhada. Tem várias nuances no livro. Por ela ser muito famosa, uma pessoa conhecida, eu enveredei, estou fazendo essas leituras aí, mas eu enveredei por ela, acaso dela se tornar personagem, ela já tinha feito isso com os filhos dela nas primeiras edições, eles eram personagens do livro. O Dr. Alex é um ratinho que realmente ela tinha, né? Então você tem aí uma nuance, né, muito interessante entre a ficcionalização da realidade, que é também muito interessante ser trabalhado. Vamos em frente, meu querido. Vamos lá. Então, aí eu trouxe uma declaração da Patrícia Mello, a escritora, né, que fez essa comparação entre o Rubem Fonseca e a Rita Lee. Existem, assim, muitos estigmas sobre a Rita Lee, né? As pessoas sempre veem ela, a drogada, a doidona, não sei o que lá, e não é nada disso. Isso é uma questão, inclusive, do âmbito do feminismo, né, de se apagar as mulheres
inteligentes desse país, as mulheres que pensam, as mulheres que produzem, tá? Então, eu gosto de reforçar esse lado. Ela mesma nunca negou essas passagens pelas drogas, aliás, não foi só ela, né? Os Beatles, todos eles, né? Só que é ela que ficou com uma grande viciada, tá bom? Por ser mulher, né? Então, quando a gente é mulher, tudo pior, não é isso? No sentido do julgamento. Então, a gente tem aí, eu escrevi aqui alguma coisa para eu não me perder, eu vou tentar olhar para cá e olhar para aí, né? E a Patrícia Mello fala que a Rita Lee trouxe o rock para a cidade, como o Rubem Fonseca trouxe para a literatura. Eu achei muito interessante essa questão do urbano, que é realmente de onde parte o Dr. Alex, né? Ele é você tem aí uma coleção, que era, esse primeiro livro é da editora Melhoramentos, né? Você tem ele é um ratinho do Instituto Biológico, ele é um cientista que vira um ratinho e consegue libertar as cobaias, né, dos experimentos, dos maus tratos aos animais. Então, ele faz que é uma coisa bem na fantasia da criança, né, Plim, né, a coisa da varinha, né, você virou alguma coisa, né? Então, eu acho que ela recupera, por isso que tem a questão das intertextualidades. Ela foi uma grande leitora de Monteiro Lobato, a Rita, né? Ela fugia da sala de aula e ia para cima da árvore para ler Monteiro Lobato, né? Isso lá na década de 50, né? E nós sabemos o quanto Monteiro Lobato tem uma ruptura, né? Nessa visão que a Karina, acho que foi a Karina falou, né? Dessa literatura pedagógica, né? Quer dizer, o Monteiro Lobato ele vai trazer a questão da literatura criativa, né? Que faz com que a criança não tenha essa questão da formação, né? Da educação. Não vem, não, Sebe, não vem botando sino para mim, não, que eu cheguei bem atrasada hoje, tá? Daqui a pouco você pode decidir. Faltam 5. Não, falta mais. Aí, o que acontece, né? A gente tem aqui, ninguém quer sair, né? Então, é bom falar, né? A gente tem, então, já expliquei essa questão das cobaias, né? E ela coloca no trecho do livro assim: eu passo muito da leitura dos livros. Claro que é importante, a teoria é fundamental, mas eu acho que primeiro a gente tem que partir da leitura literária, a obra, né? Então, fazer uma leitura dos livros e depois, então, pensar nessa questão teórica. Eu trabalho dessa forma. A gente tem aí. Ela diz que ela relaciona, é óbvio, né, que todos esses livros terão os antagonistas, né, e os protagonistas, né? E aí a gente tem o Dr. Alex sendo o protagonista de vários livros, das reedições, e a Ursinha sendo a protagonista do livro, que é a independente, que não está na série do Dr. Alex, né? E tem duas questões que eu queria, assim, dizer aqui para vocês, né? Então, com relação a esses antagonistas, ela diz que o lema deles é o mesmo daqueles que não têm imaginação nem criatividade. Então, eu acho isso muito importante, né, a gente recuperar do livro, que é você associar aqueles que não têm imaginação nem criatividade, que é justamente o que o Lobato incentiva, né, a imaginação e a criatividade, tá? E o ratinho, ele tem uma característica muito comum na literatura infanto, juvenil ou juvenil, como queiram, né? Que é a questão da esperteza. Então, ele vai sempre arrumar um plano para salvar, né? Ele é espertinho, ele consegue. Então, você, com a sua cabeça, é a melhor coisa que você pode ter para você sair das enrascadas, né? É pensar, é resolver um problema. Eu acho isso muito interessante, tá? E, então, eu coloco aqui os espaços, né? Você tem aí, né, o Centro Biológico, o Instituto Biológico de Testes em Animais, que é onde a primeira obra, só a primeira obra que é urbana. Todas as outras são obras que passam pela questão de um outro espaço, tá? E ela fala de Angra dos Reis, né? Uma princesa, tem ilhas, as sereias douradas, os seres míticos que povoam essa leitura, né? A fauna, quer dizer, você tem aí uma luta, né? O Phantom e o Oráculo de Quartz, que ela mudou para Phantom, mas a história é a mesma, é falar dos cristais,
né? Então, você tem o carvão com inveja dos cristais, porque ele não é bonito. Então, você passa aí também uma perspectiva, né, de julgamento estético da sociedade. Você pode entender o carvão como negro, né? E o personagem explica, olha, você é muito importante, né? Você também tem seu valor. Então, eu acho que essas questões, sem querer ser pedagógico, é importante você passar uma questão da ética, uma questão de respeito a outra, e ela faz isso nesses livros. Passa aí, meu amor, que a gente tem que correr mais, senão ela vem de novo com o sininho dela aí, né? Vou até sonhar com esse teu sininho aí, Severina, olha, tá? Então, isso. Então, aqui, né, a gente tem a humanidade, o seu distanciamento da natureza, a gente tem, o Jung fala isso, né? Como é que o ser humano perdeu a própria humanidade na medida em que ele se distanciou da natureza, né? Então, a gente não conseguir ler, né? A gente não, como pessoa urbana, a gente não consegue ler essas questões simbólicas que são revivificadas pela arte, pela literatura, segundo ele. E uma outra questão interessante também, que são várias, né? Ele pode ver nos livros, é a questão dos animais, né? A representação dos animais, que é muito comum, né? E o que representa isso, porque você vai ter ali a comparação com o ser humano, né? Ele vai incorporar essa perspectiva de uma humanidade até muito melhor, às vezes, do que o próprio ser humano, tá? Vamos passar em frente. Um minuto. Um minuto nada. Aí ela passa várias etnias, né? Cita, vai passando aí, Vini. Vamos lá. Não vai dar para passar tudo não, tá, gente? Eu vou fazendo um comentário. Bom, aqui são as ilustrações da violência. A ursinha vai para o circo, né? É o que ela fala nesse livro que ela lançou ano passado, tá? Pode passar. Vai passando, só para vocês terem uma noção do livro. Algumas ilustrações eu trouxe. Ela se colocando como personagem, ao lado da Brigitte Bardot, né? Então, você tem, porque a personagem é a vovó Ritinha, que conta a história, tá? Então, a gente tem espaços de interação para eles escreverem, os leitores, né? Vamos em frente, para poder concluindo aí, tá bom? Então, eu mostrei aqui, isso aí é a contracapa do livro, tá? Que ela se dirige aos leitores, e ela contando essa história para as crianças, porque ela lançou esse livro em São Paulo e fez a contação de histórias, para variar, eu estava lá, né? Então, a gente tem aqui, antes da sessão de autógrafos, ela reuniu isso. Vamos em frente aí, só para a gente poder mostrar, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês a capa do vinil do Pedro e o Lobo, em disco e em CD. Vamos lá, meu amor. Isso aí eu já falei, tá? Só para eles verem os slides. Uma ilustração, né, que é essa questão da natureza, o plano dele, a esperteza dele, quer dizer, o plano do bando, como é que ele é telepático, né? Ele vai resolver isso, tá? O que a Glória Pondé dizia, nessa essa conscientização, lá na década de 90, ela já falava, do homem moderno quanto da devastação natural, que é também uma consequência da exploração econômica. Então, são livros que abordam temas adultos, né? E ela mesma disse, eu não vou deixar de falar essas coisas sérias e tristes, porque é para criança, pelo contrário. Então, vamos em frente, tá? Só para a gente poder concluir. Eu já estou terminando. Aí as ilustrações, né, dos livros mais recentes, aí você tem as estratégias narrativas, gráficas, né, os filhos, agora são também os netos dela, né, tem 2 netos, né, além dos filhos, né, então todos são personagens do livro, é muito legal. Vamos em frente, rapidinho, para poder as pessoas poderem, tá vendo? Aí são os meninos, filhos dela, pequenininhos, e o ratinho é que conta a história para eles, na primeira edição. Ratinha que vai contar, o doutor Alex, é o contador de histórias, tá? E vamos em frente, então, já estamos acabando. Aqui são algumas conexões teóricas que eu fiz com esse livro aqui, que eu gosto muito, não sei se vocês estão vendo, né, da Laura Sandrone, e que ela mostra essas conexões do Lobato a Bojunga, foram faladas aqui vários autores, né, que tem ela entende como os herdeiros de Lobato. É claro que toda a literatura moderna contemporânea traz muito dele. Então, não vou ler tudo isso, porque não vai dar, tá? Mas esse livro está aqui, eu tirei do livro, vocês podem ler o livro, né? E vamos em frente, então, para a gente poder seguir, tá? E aqui, nesse final, eu só vou ler. Uma das principais conquistas de Lobato foi trazer para o universo infantil a discussão de temas atuais, antes pertencentes exclusivamente ao mundo adulto. Então, todas essas citações que eu coloquei aqui
são muito pertinentes ao que a Rita faz nas obras dela, tá? Pode seguir, eu tenho que a impressão agora é só mesmo a bibliografia, as referências, tá bom? Consegui correr, e tem o meu contato lá atrás, bota lá atrás, vai indo aí, querido. Vocês conseguiram o inimaginável, você concisa. Olha ali, ó, norma.lima@urgbr, tem também, para quem quiser continuar essa conversa, e tem também o meu outro e-mail, que é do Gmail, que todo mundo tem, né, o e-mail do Gmail. Eu vou colocar aqui para vocês, tá, pessoal? Muito obrigada, desculpa falar tudo correndo, tá? Essa pesquisa está no início, mas eu acho que esse espaço que a Regina possibilitou é o espaço da diversidade também, da gente trocar, né? Pesquisas que já estão, que vêm de anos de estrada e outras que estão começando. Eu acho importante a gente agregar outras a partir de tudo que está sendo debatido aqui. Eu participei ontem de manhã, né? Não pude ficar tarde, porque já falei para vocês que eu estou com uma obra. Eu expulsei o pedreiro daqui para poder falar sem bate-estaca, né? Eu falei, daqui a pouco você volta, meu filho. Né? Porque eles estão localizando. Não é obra de estética, não, é um vazamento mesmo. Enfim, tá bom? Então, eu peço desculpas aí se eu corri e agradeço a oportunidade. É muito bom, Regina. Parabéns mais uma vez, tá? Norma, na verdade, eu só tenho a agradecer. Percebo esse momento como uma provocação, provocação que, tanto para os professores quanto para as pessoas que estão nos ouvindo. Provocação para que a gente volte ano que vem, faça rodas eu não diria rodas de leitura, mas rodas de pesquisa, em que cada professor do grupo vem e apresente com calma, um dia, uma tarde, só... Ai, está entrando as mensagens, não estou te vendo, está nervoso. Para que a gente tenha espaço de fala, espaço de apresentação. Eu entendo perfeitamente, Norma, a gente pesquisa tanto, a gente não pesquisa para gaveta, nem para alto prazer e autossatisfação, que já valeria a pena, né? Mas nós somos professores, então a gente quer partilhar. E os alunos querem também receber essa pesquisa. Eu, assim, como as mensagens estão aqui bombando, algumas eu consegui ler, né, e o pessoal pedindo para que, né, você continuasse falando, gente que não conhece. Obrigada, pessoal. Mas a questão, gente, é o seguinte, né? O importante é isso mesmo. Quando a Regina nos chamou e nós viemos colaborar, ela explicou. É uma amostra, né? Realmente não dava para a gente desenvolver. Vocês estão vendo que são muitas falas. É um painel de pesquisas, eu acho importante. Então, é uma amostra que a gente depois dá o e-mail. Vocês podem continuar. A gente, se Deus quiser, vamos voltar, né, Regina? Vamos. Assim, Norma, eu acho que essa forma remota, mesmo amanhã a gente voltando à universidade, vai voltar, claro, né? Essa é a expectativa, ela facilita encontros. Sim, com certeza. Sim. Não se deve perder totalmente isso, né, Regina? Eu acho que é um ganho. Para mim é um ganho. Eu acho que tem que agregar, o físico, agregar. Pela primeira vez na vida, Regina, você já trabalhou em São Gonçalo, eu consegui fazer um congresso internacional na FFP. Entendeu? Olha que maravilha! Internacional, né? Então, por quê? Eu não poderia convidar aquelas pessoas todas. Não, poderia convidar algumas, mas como trazer todas? Eu acho que isso é importante que você está falando, a gente agregar. Não é, né? Voltar para o físico, que é claro que sim, que a gente quer, principalmente para acabar essa pandemia, essas mortes, né? Principalmente por isso, mas também pensando no... Vamos ver o que a gente aprendeu nesse ano tão difícil, né, gente? Que foi muito difícil. O que a gente vai herdar de bom, né? De experiências bem-sucedidas. E assim, quando eu escuto, né, todas as falas de hoje, eu penso em ano que vem, nos estudos em literatura infanto-juvenil, que foi o que eu falei ontem, sabe, a gente abrir um leque de apresentações, ter uma tarde só com Norma falando de Rita Lee, com as obras, com calma, com, né, entusiasmo. Todos nós. E aí, por exemplo, a gente tem Cassiana, Angélica, Karina. Muito importante. Né? Claro que eu acho que juntar todos numa única tarde é melhor juntar várias tardes, para que as pessoas tenham espaço, a gente tenha espaço de fala das experiências, das pesquisas, das trocas, né,
com esses alunos também maravilhosos, então isso não pode acabar hoje aqui. Tem de continuar, né? E eu vejo entusiasmo de gente, quantas pessoas estão angustiadas porque tem pouco tempo para falar, então vamos falar mais, vamos estudar a literatura infanto-juvenil. Fala, Sérgio, pode falar. Eu queria pedir desculpa, mas tem que fazer o controle do tempo, né, gente? Desculpa, não, estou brincalhona, que você não me conhece. Meus alunos estão aqui, eles sabem, eu brinco muito. Sem humor, né? A Rita Lee também me ensinou a ter humor, né? Sem humor a gente não leva, gente. Ainda mais nesse ano tão difícil. É claro, você foi ótima. Tem que controlar o tempo. Eu vou fazer eco ao que a professora acabou de falar. Sim, queremos mais. Foi muito bom. A manhã toda foi ótima. Todas as palestras que nós desde ouvimos... Ontem, né? Todas as falas, desde ontem, as que eu pude ouvir também foram ótimas. Foram Poxa, que bom. Que bom a gente poder falar. Infelizmente, 15 minutos eu sei que é muito pouco. Obrigada, não, tá? Imagina. A gente é professor, a gente fala pelos cotovelos mesmo. Você tem que dar um corte mesmo, meus alunos. Professor, olha a hora, o ônibus. Senão eu estou lá falando até hoje. Tá bom, Severina, eu botava alarme para tocar, para não invadir a aula do outro professor. Eu coloco um alarme no celular, né? E aí toca 2 minutos antes. Não ia vergonha. Aí eu coloco o alarme, porque senão a coisa vai. Né? Gostei, Angélica. Quantas vezes eu saí da minha sala, estava o professor em pé. Eu falei, ai, meu Deus. Olha, nós... A próxima sessão, né, o próximo bloco de comunicações é às 11h. Nós agora temos um debate, um intervalo. O intervalo, assim, virou apenas levantar da cadeira, ir lá, pegar uma água, né, e voltar. Mas acho que, de alguma forma, essas ilhas de debate, de intervalo, também permitiram esses avanços. Acho que deu certo, sabe? Deu certo. Então, assim, eu vi alguns comentários, não vi especificamente perguntas. Estão elogiando o alarme aí da Severina. E da Angélica. Norma. Posso fazer uma pergunta para a Angélica? Olha, além de toda a Rita Lee, me tornei seu fã, hein? Meu Deus do céu, hoje é meu dia. Olha aí, Viva as ovelhas negras. Ah, mas que amor. É Viva as mole. ovelhas negras. Vamos professora. passar o tempo. Obrigada. Fico feliz. Vamos ler mais a Rita Lee, vamos conhecer mais esse lado dela, né? Além do que todos nós já conhecemos. Né? Eu acho que as pessoas não são uma coisa... Desde os mutantes, ela é ligada aos animais. Tem uma música dela que eu acho linda com os mutantes, que é Vamos Andar Sem Coleira. Sabe qual é? Sim, isso exatamente, isso é bom você falar isso, Agostinho, porque isso não é uma coisa de marketing. Então tá na moda falar da natureza, não é. É algo realmente sincero da parte dela. Já desde que ela era criança, né? Se você ler a autobiografia dela, era do resgate dos animais, né? Ela levava para casa dela, tudo que ela encontrava na rua, ela levava. O pai dela ficava alucinado, ai meu Deus, né? E ela tem hoje, vamos dizer assim, ela é uma das causas dela, né? A causa animal, a causa de defesa ao animal, principalmente isso, né? Então foi importante, Agostinho, você falar isso, porque realmente não é uma questão de moda, de livro, de temática, não. É algo que tem a ver realmente com ela, a essência dela. Né? Vou fazer um sem querer ser pretencioso, é coisa de gente ruiva. Norma, a você. Trazer a Rita Lee ao UERJ. Você me ajuda? Claro. Você me ajuda. Se você me ajudar, meu bem, se você me ajudar, olha, claro. Boa ideia. Para falar desses livros dela, né? Vamos bolar isso? Você também, né? Eu quero ouvir você também. Claro. A voz da Coral e a voz... Eu tenho cara de pau de mandar e-mail. Tem o quê? Não ouvi, sério. Eu tenho a cara de pau de mandar e-mail para ela. Eu deve conhecer Rita Lee, do jeito que ela... Eu conheço ela, sim. Conheço. Eu tenho contato dela e tudo, mas é difícil ela... Se a gente conseguir essa proeza, ela não sai daquela casinha dela, né? Vamos bater lá, então. Vamos invadir a casa dela, conhecer os bichos. Não, nada disso. Não, meu Deus do céu. A invasão da paz. Agostinho, você não alimenta essas coisas, você não sabe do que eu sou capaz, Agostinho.
Vamos lá, vamos invadir de paz e amor a casa dela, paz, amor e literatura, e vamos conhecer os bichos dela. Não, eu não quero, não. Eu quero só ouvi-la. Se ela não quer sair de casa, pode ser de forma remota. Talvez assim ela aceite, né? Quem sabe? Boa ideia, boa ideia. A Regina é demais, né? A Regina, vou te falar uma coisa, Regina. Um dia eu chego lá, você é ótimo. Boa ideia, quem sabe, né? Ano que vem. Remota, ela não vai. Até porque facilita, né, os encontros. A gente faz um convite formal, institucional, legal. Então, vamos tentar. 2021. Se vocês me ajudarem, eu vou lá. Com certeza, a gente ajuda. Nós, na verdade, o ano de 2020, nós fizemos muitos encontros. Com escritores. Ela gosta muito desse lado dela literário. Poucas pessoas falam disso, né? Falam um pouco. Muitos aqui na conversa pontuaram isso, que não conheciam esse lado, né, da escritora. Então, é importante. E se temos uma pesquisadora no grupo, o útil agradável, né? Oba! Então vamos nessa. Tá gravado, hein, gente? Olha aí, ó. Tá gravado. Tem alguma questão? Olha, faltam 4 minutos para o próximo bloco. Alguma pergunta? A gente pode dar esse intervalinho para o pessoal levantar? Professora, tem uma pergunta perdida aqui no bate-papo da Eurídice Espanhol, eu acho. Ela fez a pergunta para a professora Cassiano, se não me engano. Eu estava buscando. Sim, estou aqui. Você tem a pergunta que possa copiar aqui? Vou copiar aqui e jogar de novo. Tá. E como pode ser desdobrado o tema violência usando literatura infantil para contribuir com a prática na sala de aula nos primeiros anos do fundamental? Olá, boa tarde. Olha, há muita coisa sobre violência. Eu consigo me lembrar agora daquela relação intertextual que uma menina da Maré fez com a Canção do Exílio, por exemplo, em que ela falava: minha terra tem tiroteios, eu não posso sair de casa. E acho que esse tema é um tema muito urgente, né? Porque muitos dos nossos estudantes vivenciam essa realidade da violência, e trazer, buscar uma obra, buscar um título que fale sobre isso e discutir isso, é uma iniciativa interessante. Agora me veio à cabeça esse poema, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, e em que uma menina produziu um texto, se não me engano, do 7º ano, em que dialogava com esse poema. Mas eu acredito que infelizmente é um tema triste, mas que até na interpretação de um texto que fala de paz, sei lá, Robinson Crusoe, Robinson Suíços, em que fala de um lugar utópico para se viver, você pode fazer o contraponto com a realidade das crianças, né? Dos adolescentes, do jovem, para que ele fale. Se você pede uma criança dessa que faça um texto depois da leitura de Robinson Crusoe ou Robinson Suíço sobre um lugar que gostaria de viver, com certeza vai sair o tema de que gostaria de viver num lugar sem violência. Então, aí nessa fricção, nessa leitura, reverbera a realidade desse estudante, não é? Eu não sei se respondi, eu imaginei umas situações possíveis de obras que pudéssemos pensar. Não me veio ainda à mente algo, talvez, dependendo do ano de escolaridade, trabalhar uma letra de rap que fale sobre a violência, porque tem que haver essa adequação também, né? Obrigada, viu? Não sei se respondi. Obrigada. Muito obrigada pelo seu comentário. É Karine, né, que vem com o tema da violência. Eu já trabalhei nos contos da tradição. Para mim, A Pequena Vendedora de Fósforos é um conto que, nossa, né, a gente, cada vez que eu passo num sinal e vejo as crianças ali vendendo e oferecendo balas, eu lembro da Pequena Vendedora de Fósforos, a conto do Juim, em que a mãe propõe matar as filhas porque ela tem fome.
Então, assim, há coisas terríveis, né? Gente, então, olha só, vou dar 1 minuto, pode ser? Agradeço muito, né, as apresentações dessa sessão, agradeço Maria Tereza, Angélica, Cassiana, Karina, Norma, foi um momento, assim, muito proveitoso e promissor para novos trabalhos. Nós aqui só estamos... vou brincar com uma expressão que o pessoal do grupo faz muito. A gente só está fazendo bullying com vocês. Só isso. Ano que vem, não. Ano que vem a gente... Chegando, né? A gente se redime com palestras com mais tempo, né? Com pessoas, a gente já viu a possibilidade de transmitir. Então, ano que vem, se Deus quiser, muitas coisas irão acontecer. Então, olha, 1 minutinho, porque já são 11 horas. É quase que sair e voltar. Tá? Eu vou parar mais esse minutinho para a prosa. Tá tão boa essa prosa aí. Mas tem que dar um tempinho, gente, para parar a gravação, porque senão fica um vídeo muito longo. Então, a gente também está cortando a gravação, né, para depois disponibilizar. Tá bom? Mas a gente continua conversando, tem meu e-mail, vamos continuar. Fora das telas. Vini, consegue encerrar essa gravação para a gente abrir o... Sim. Vou interrompê-la agora. Tá.